Vamos meditar? Ok. É muito interessante o livro de Neemias, porque ele trata de um assunto que envolve o posicionamento não só de uma pessoa, mas de todas as pessoas que estavam comprometidas. Isso é, de uma pessoa que estava parcialmente posicionada diante de Deus e de um povo que estava totalmente afastado de Deus em ruínas. Isto é, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que a nossa vida não está como Deus queria. Realmente nós achamos que nós estamos muito fora da vontade de Deus. E muitas vezes também nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós estamos em uma vida muito melhor com Deus. E as pessoas à nossa volta é que estão em ruínas. Mas eu quero te dizer o seguinte, que independente da forma como você se enxerga, você foi escolhido, você foi chamado com um propósito. E você precisa estabelecer esse alvo, você precisa estabelecer este lugar aonde Deus preparou para você, porque senão você vai ficar apenas num caminho em que não é o de Deus. Você vai ficar numa situação na tua vida que Deus não tinha preparado para você, porque você simplesmente resolveu desviar a sua atenção do próprio Criador que te formou, para que Ele possa trabalhar na tua vida e te levantar e colocar você numa posição que Ele quer, e você começou a olhar para as coisas que Deus fez na tua vida e começou a se encantar com essas coisas e começou a se apaixonar com essas coisas e começou a ficar fascinado por essas coisas ao ponto de esquecer daquele que te deu as coisas. E você precisa entender o seguinte, que existem pessoas que não querem que você dê certo. Existem pessoas que querem que você não consiga atingir a vontade que Deus tem para a tua vida. Existem pessoas que muitas vezes não são influenciadas por demônios, mas possuem um caráter distorcido da verdade de Deus, e eles querem que você não edifique nada na tua vida, que você não cresça espiritualmente, que você não conheça o teu Criador, que você não conheça a palavra de Deus, que você não coloque dentro do teu coração e da tua mente as coisas espirituais que vêm de Deus e que você fique se alimentando daquilo que vem do que eles te dão. Eles têm um alimento deles que eles dão para você e você se alimenta disso, achando que é isso que Deus tem para você. Hoje nós vemos pessoas que elas confiam nos seres humanos, confiam naquilo que os homens oferecem para elas, muito mais do que Deus oferece. Outras então são piores ainda do que os seres humanos que não têm um posicionamento diante de Deus. São pessoas verdadeiramente influenciadas por demônios. São pessoas que têm espíritos imundos na vida delas, e elas verdadeiramente lutam pela tua ruína, lutam pela tua destruição, simplesmente porque você defende o caráter de Deus e a palavra de Deus e as coisas que são espirituais da parte de Deus. Ela não quer isso, ela não deseja que as pessoas possam conhecer ao Criador, porque elas estão debaixo da influência de demônios, e esses demônios colocaram no coração dela que verdadeiramente ela é mais importante do que o próprio Criador, porque vem do próprio Satanás esse sentimento. Esse anjo caído, ele tem um sentimento de querer ser Deus, e quando ele influencia as pessoas, ele automaticamente coloca no coração delas também de que elas podem ser independentes, de que elas podem viver sem o Criador, de que elas podem criar seus próprios deuses, até que vem a morte ou uma situação impossível em que eles percebem que o Deus que eles estavam adorando, ou o fato de eles não quererem buscar a Deus, mas servirem aos seus próprios interesses, não traz uma solução para a vida deles. Você precisa entender que as coisas da terra são apenas ferramentas que Deus nos dá para poder avançarmos para a presença de Deus, e não são coisas para nos fascinarem, não são coisas para nos prenderem, não são coisas para que nos escravize, para que nós acabemos nos afastando de Deus, porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, os demônios e os filhos das trevas, e essas pessoas que muitas vezes não são influenciadas por demônios, mas não querem ter um compromisso com Deus, elas
acabam querendo fazer você ficar fascinado pelas coisas mais do que o próprio Deus. Quando nós vemos aqui, quando Neemias, preste atenção no que estava acontecendo no capítulo 4, é algo espiritual, não é algo natural que estava acontecendo. Enquanto a cidade estava destruída, em ruínas, as portas queimadas, o povo passando fome, o povo na miséria, ninguém se levantava para poder resolver o problema daquela nação, daquele povo. Porém, quando Neemias se posicionou para fazer algo para esse povo, para tirar eles da situação de miséria, somente ouviu o que Neemias ia fazer, eles já se arderam em ira. Você sabe o que é arder em ira? É ficar com raiva mesmo, com ódio. E nós vemos pessoas influenciadas por demônios com raiva da gente porque a gente acredita em Jesus, porque a gente prega um evangelho para as pessoas saírem das trevas, para as pessoas saírem do vício, saírem da prostituição, pararem de praticar as coisas demoníacas que vão trazer ruína para a vida delas e destruição. E elas ensinam que não é isso não. Você está na ruína é por causa da fatalidade, é porque Deus não sabe de você, Deus abandonou você, Deus largou você. Esse é o papo que o diabo lança. E aí, quando a gente vai com Jesus, com a palavra de Deus, como igreja do Pai, para tentar edificar a vida dessas pessoas, tirar ela das trevas e mostrar para ela que o motivo da ruína e da desgraça dela é a falta de comunhão com o Criador e de querer realmente a santificação diante de Deus, uma verdadeira e real mudança de vida, para que Deus edifique nela um templo para Ele morar, para Ele habitar, para Ele poder agir. Essas pessoas simplesmente se iram, porque elas estão se alimentando das outras pessoas que estão na miséria. Preste atenção no que eu estou te falando, como é algo espiritual. A edificação da tua vida, da parte de Deus, o que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus tem reservado para a tua vida desde quando você nasceu, você só não viveu porque você deu ouvidos a este inimigo. A esse inimigo que diz para você que não tem problema você continuar do jeito que está, que não tem problema você continuar com a vida do jeito que está, sem buscar aquele que te criou. Essa pessoa que diz aqui que era Sambalá, diz aqui que ele se irou, ele se indignou. Como é que uma pessoa fica indignada por você estar ajudando outras pessoas a saírem do estado de miséria, de ruína e de destruição que elas estão? Como é que um ser humano fica arruinado com o bem de outras pessoas? E ainda começou a escarnecer, zombar, tirar barato. E quantas vezes nós passamos pela mesma situação? E ele começou a falar, a profetizar. Às vezes nós não entendemos o mundo espiritual e não compreendemos. Nós estamos no nosso trabalho, nós estamos na faculdade, nós estamos na família, nós estamos na vizinhança, nós estamos no meio dos nossos amigos, e as pessoas profetizam sobre a nossa vida maldições sem a gente perceber, e a gente concorda. Ele falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Estavam profetizando que eles eram fracos. Permitisse eles isso é, será que eles vão ter permissão? Não vão ter permissão, porque nós estamos aqui para impedir. Sacrificarão, olha lá, você está vendo? O problema deles era que eles sacrificavam coisas para o Criador dos céus e da terra. Era espiritual, era religioso. Vão acabar em um só dia, vivificarão os montões do pó de pedras que foram queimadas. Então, para você entender, existem pessoas de olho nas coisas que você tem. Existem pessoas de olho nas coisas que você faz. Existem pessoas de olho na tua vida
para saber como que ela está, se está progredindo ou se não está progredindo. E quando você se posiciona diante do Criador para querer uma real mudança na tua vida, para querer experimentar o poder de Deus sobre a tua vida, para querer experimentar a glória de Deus, para querer experimentar uma verdadeira transformação, uma edificação da parte de Deus na tua vida, eu não estou falando de coisas materiais. Deus, Ele dá coisas materiais para todos os habitantes da terra. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá emprego, Deus dá comida, Deus dá alimento para todos, tudo que a gente precisa Deus dá. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que além disso, Deus quer fazer uma obra na tua vida, para que você possa realmente refletir a imagem e semelhança dele. Deus quer fazer com que você se torne forte, mas forte no poder dele, para que o nome dele seja glorificado, porque se na tua força você é forte, a quem que você está glorificando? Se tudo que você faz na tua sabedoria, você faz na tua capacidade, você faz naquilo que você consegue fazer, você não está glorificando aquele que realmente é o Criador. Você está apenas fazendo algo que você pode. E Deus está te chamando para viver algo impossível, algo que você vai entender no teu espírito que foi somente Deus que podia fazer. Somente o Criador dos céus e da terra tinha a capacidade de realizar isso na tua vida. Mas para que Deus faz isso? Para que as pessoas entendam que há um Deus que criou todas as coisas, que quer cuidar de você, que quer edificar uma vida melhor na tua vida, que quer fazer você se levantar contra aqueles que querem a tua ruína, que querem a tua desgraça, que querem a tua destruição, aqueles que pregam nos teus ouvidos dia e noite através de propagandas, através de marketing, através de palavras e sentenças que você alimenta a sua mente e o seu coração sem perceber. Você está deixando entrar nos teus ouvidos, na tua mente, nos teus olhos, no teu coração, palavras de sentenças sutis da parte de Satanás através dos meios de comunicação. Porque você está se alimentando disso. Jesus disse que no final dos tempos a terra ia caminhar para ruína e destruição. Mas se você se comunicar, se você ficar dando ouvidos, se você ficar se alimentando o dia inteiro das coisas que vão acontecer na terra, e vão acontecer, vai ser falado nos noticiários, vai ser falado nas televisões, nas redes sociais, tudo que vai acontecer na terra. Se você se alimentar dessas coisas, você vai caminhar para a ruína como caminhou Jerusalém. Mas se você se levantar para ouvir aquele que te criou, se você se levantar para ouvir aquilo que Deus tem para fazer, o reino de Deus que Deus está preparando para estabelecer nessa terra, e você começar a ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para a tua vida, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, você não vai se posicionar como se posicionou o povo de Israel, que aceitou a miséria, aceitou a ruína, aceitou a destruição e perderam tudo. Você vai se levantar no poder de Deus, você vai se levantar através da glória de Deus, você vai se levantar através do Espírito Santo de Deus. As lutas, as guerras, as situações difíceis não serão mais só suas. Você não terá que enfrentar sozinho, você não terá que enfrentar com um Deus criado, com um Deus inventado por uma religião, mas você vai enfrentar essas guerras que você vai enfrentar com aquele que te criou, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para fazer coisas impossíveis. Você entende por que as religiões vão cair? Por que muitas religiões serão escandalizadas? Não é porque elas não acreditam no Criador, não é porque elas não falam do Criador, não é porque elas pregam deuses criados, mas é porque elas não querem ter comunhão com aquele que criou. Elas têm comunhão com a religião, elas têm comunhões com a crença, elas são evangélicas, dizem elas. Eu frequento culto, eu falo no evangeliquez, eu tenho todas as ações de quem é um crente. Mas quando você olha para a vida dela no dia a dia, a comunhão dela não é com o Pai, é com a religião, é com o líder da igreja.
É com os dízimos, é com as ofertas, é com o cumprimento de uma escala dentro de uma igreja, porque depois que ela sai da igreja, a sua vida não reflete realmente uma comunhão com o Pai. Diante das situações impossíveis, diante das situações em que ela não tem poder, ela simplesmente permite que a carne dela é quem governe. Como é que Deus vai agir na tua vida se você não consegue fazer com que Deus opere nas coisas que você não pode fazer? Neemias estava diante de uma situação aqui que se levantaram. Neemias tinha condições financeiras, Neemias tinha autorização de um rei para edificar a cidade, Neemias tinha agora o povo do lado dele concordando que queriam edificar a cidade, um povo que estava em ruína, enfraquecido, um povo que estava totalmente apartado do Criador. Com todas essas situações ao seu favor, mesmo assim se levantaram pessoas para paralisar a ele, para dizer que ele não ia dar certo, dizendo que se eles edificassem, viriam até uma raposa e derrubaria facilmente aquele muro que ele fosse levantar, tentando desanimar Neemias, tentando dizer para Neemias que aquilo não ia dar certo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, nós ficamos tão apegados nas coisas, nós ficamos tão apegados nos problemas, nós ficamos tão apegados nas dificuldades e não conseguimos enxergar que o Deus que nós adoramos, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que tem poder para fazer coisas impossíveis, que nós nos entregamos às palavras dos nossos inimigos. Aquilo que eles nos falam nós concordamos, nós aceitamos todas as profecias que são liberadas pelos meios de comunicação. Eles colocam propagandas, colocam matérias sobre assuntos malignos para você acreditar que aquilo vai fazer parte da tua vida. E você vai se alimentando até chegar uma hora que você fica aprisionado, que você fica preso. Mas Neemias não se colocou nessa situação. Neemias se levantou e disse: ouve, ó nosso Deus. Ele não falou: ouve, ó rei. Ouve, ó povo. Não, ele foi buscar as forças dele naquele que pode realmente fazer o impossível. O Criador dos céus e da terra, ele está com os olhos fitos em você, ele está olhando para você, esperando você clamar a ele, esperando você se posicionar para ver ele realizar algo impossível, para que depois você dê um testemunho do que é o poder de Deus na tua vida. Não é para você se glorificar, não é para você se exaltar, não é para você achar que você é alguma coisa, mas é para que você glorifique aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Neemias se levantou e disse: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Isso é, aquilo que vocês estão desejando para mim, voltem para vocês. Quem tem poder para fazer isso? Quem tem poder para fazer com que a maldição que é lançada na tua vida volte para a pessoa? Somente o Deus que criou todas as coisas. Só Ele tem poder para transformar a maldição em bênção. E aí Neemias continuou: e dá-os por presa na terra do cativeiro. Isso é, faz com que eles se tornem presas, que eles vão para o cativeiro ao invés de realmente o que eles estão desejando para nós. Você tem que entender que as pessoas que são inimigas das coisas de Deus, se elas não se converterem, se elas não mudarem o posicionamento delas, se elas preferirem viver uma vida afastadas daquele que criou elas são tuas inimigas. Não porque muitas vezes elas querem o teu mal, mas é porque elas não têm comunhão com Deus e não sabem os propósitos de Deus para a tua vida. Toda pessoa que não vive alinhada com o Criador, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo que veio na terra para nos ensinar como viver nessa terra, toda pessoa que vive afastada disso, elas não compreendem os planos de Deus para a tua vida e elas acabam se tornando pessoas que vão profetizar contra. Porque elas vão olhar para a situação e vão te profetizar na tua vida o que elas estão vendo.
Mas toda pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus, ela está em comunhão com aquele que é o Criador dos céus e da terra, com o Espírito Santo, e está sempre alinhada com Jesus Cristo que esteve na terra para nos ensinar. Essa pessoa, antes mesmo de você se levantar, Deus revela para ela o que Deus vai fazer na tua vida, e você vai falar com ela, vai falar alguma coisa de Deus, ela continua profetizando que é isso mesmo que Deus vai fazer. Confia, creia, se posicione. A minha pergunta é: com o que você tem se relacionado e com quem? Com o que você tem se relacionado e com quem? É isso mesmo. Você tem se relacionado com a miséria, com a destruição, com a ruína, com a paralisação, com a irritação que as pessoas têm trazido sobre a tua vida? É isso mesmo, as pessoas têm te irritado para te paralisar e você tem aceitado? É isso. Pois em nome de Jesus, está na hora de você começar a se levantar na força do poder daquele que te criou. Existem situações que acontecem na vida das pessoas que são provas de que realmente elas não estão ao lado de Deus. O Neemias diz aqui, olha, na mesma palavra, dizendo, olha, e não cubras a sua iniquidade. Isso mesmo. Para Deus não permitir mais que aquilo que elas estão fazendo contra Deus, contra as vontades de Deus, seja agora descoberto, seja revelado, que realmente elas sejam envergonhadas, que o pecado dessas pessoas não sejam perdoados. Por quê? Por que Neemias estava profetizando isso na vida dessas pessoas? Porque eles estavam irritando aquele que deu a ordem para ser feito algo. Eles estavam irritando a Deus, na presença daqueles que estavam edificando algo para o nome de Deus, para o nome do Criador. Você está lutando no nome de quem? De quem você está lutando as suas guerras? Pois saiba que esse que você escolheu para lutar as suas guerras, vai ser quem vai te defender quando você precisar. Por isso você precisa ficar atento. Você tem que ter certeza de que quem você está lutando verdadeiramente é um Deus. É o Criador dos céus e da terra. Porque na hora da tua dificuldade, na hora que você for provocado e na hora que você se levantar para fazer as coisas de Deus, não vai acontecer nada se não for o Criador. Mas se for o Criador e você permanecer firme, você vai ver a mão de Deus agindo. Não é você que vai fazer. Não é você quem vai fazer. É o próprio Deus quem faz. E Neemias continuando dizendo aqui, porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Muitas vezes o nosso maior problema é esse, é que nós vamos buscar a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, frequentamos a igreja, mas quando nós vemos para o mundo, para poder fazer as coisas que Deus nos manda fazer, nós agimos com mãos frouxas. Nós não somos firmes naquilo que nós nos posicionamos para fazer. Nós começamos a fazer as coisas para Deus fora da igreja. Não estou falando dentro da igreja, porque dentro da igreja tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Você está lá louvando, você está pregando a palavra, está ouvindo uma palavra. Você está ali com pessoas que creem em Deus. Você está no meio de um monte de pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos voltados para o Criador. Ali é fácil. Ali é fácil você ter uma inclinação para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e verdade, não é aquele que só faz isso na igreja, mas é aquele que ao sair da igreja também, estando em qualquer lugar, o coração dele está inclinado para fazer a obra de Deus. As situações difíceis se levantam, mas ele não esmorece. Ele continua clamando àquele que é o Criador dos céus e da terra. Ele continua se posicionando diante daquele que é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele quer agir na tua vida e Ele já derramou autoridade e poder sobre a tua vida. Ele só está esperando você se inclinar para o reino dEle, se inclinar para a vontade dEle, se inclinar para aquilo que Ele quer da tua vida. Quando você começar a fazer isso, você vai ver a mão poderosa de Deus agindo a teu favor.
Muitas vezes você não tem visto a mão de Deus agindo porque você está indo por um caminho que é seu, um caminho que você escolheu por vontade própria. Ah, mas eu quero esse daqui que é o melhor para mim. Não, eu quero esse daqui porque me falaram que é o bom, me falaram que é melhor, o meu coração está dizendo que é bom. E não está buscando naquele que te criou para falar: Senhor, me ajuda para que eu escolha o caminho certo, o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda para que no meu coração eu tenha uma inclinação para trabalhar e para fazer coisas que realmente edifiquem e glorifiquem o teu santo nome. Quando você começar a ter essa disposição e se inclinar para isso, você vai ver a mão poderosa de Deus agindo ao teu favor, fazendo coisas impossíveis, coisas que na tua força, no teu poder, na capacidade tua você não pode fazer. Mas Neemias não desistiu, ele foi para cima. E Tobias e Sanbalá também não pararam. Ele se ajuntou com mais pessoas. Diz aqui: Sanbalá, Tobias, árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescer na reparação do muro, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Sabe quando que aparecem os seus inimigos? Você sabe quando você vai descobrir quem são os seus inimigos? Quando você começar a dar certo. Quando você começar a dar certo e você começar a querer fazer com que as outras pessoas à sua volta deem certo. Aí você vai ver o coração das pessoas à sua volta verdadeiramente, porque muitas vezes nós achamos que porque a pessoa está conosco, né, está com palavras, vem com dizeres, vem com aquelas, sabe, aqueles puxação de saco, vem com aquelas expressões de lisonjas e assim por diante, nós achamos: não, essa pessoa gosta de mim, ela se preocupa comigo, ela quer algo comigo. Mas quando tua vida começa a dar certo e começa a funcionar, que você vai descobrir verdadeiramente os que estão com você. Aqueles que realmente estavam torcendo pela tua ruína, aqueles que estavam torcendo para que você não dava certo, aqueles que se alimentavam do teu não saber o que fazer. Sim, porque muitas vezes nós não queremos buscar ao Criador dos céus e da terra, e o que acontece? Aparecem pessoas para tirar proveito de nós, da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de entendimento da palavra, da nossa falta de comunhão com Deus. E eles, como já conhecem um pouco da parte espiritual, eles tiram proveito de você que não conhece, para fazer com que você alimente os desejos e os sonhos deles. Esses daqui que estavam escondidos, Sanbalá, Tobias, árabes, amonitas e os asdoditas, eram pessoas que se alimentavam da situação do povo em miséria e ruína. Por isso entenda o seguinte: toda área na tua vida, toda área na tua vida que não está prosperando e que não está dando certo, existem espíritos imundos se alimentando dela. Existem pessoas que estão lucrando com esta tua ruína. Preste atenção, estou falando sério e vou repetir. Comece a orar e pedir para Deus te revelar. Toda área na tua vida que não está do jeito que Deus quer, do jeito que Deus planejou quando você ainda nem tinha nascido na barriga da sua mãe, toda área na tua vida que não está dando certo, existem demônios e pessoas imundas das trevas envolvidas com demônios que se alimentam desta área que você não está dando certo, comendo daquilo que pertence a você, ao invés de você realmente viver o que tinha da parte de Deus. Isso é, esse demônio ele rouba de você o que pertence a você, que Deus te deu, enquanto você não for liberto nessa área. É uma estratégia que o diabo tem. O diabo sabe que não pode mais nos matar por causa de Jesus que morreu na cruz, não pode mais nos parar por causa de Jesus que morreu na cruz. Então o que ele faz? Ele nos confunde. Ele nos faz buscar as coisas ao invés de buscar ao Criador primeiro. Ao invés de ele falar assim: olha, não, vai buscar primeiro ao Criador para você ser transformado, ser liberto, Deus agir na tua vida, e depois você vai buscar as coisas, porque você vai estar abençoado e com o poder, com conhecimento, com entendimento, você vai ter a direção do Espírito Santo de Deus, você vai saber realmente o que Deus tem preparado para a tua vida. Ele fala assim: não, vem primeiro buscar as coisas. Vem buscar as coisas primeiro e depois você vai buscar a Deus. Quando você vai ver, tua vida passou todinha e você só estava correndo atrás de coisas, porque ele fica te empurrando cada vez mais coisas.
Neemias, quando saiu para vir aqui, ele veio com um propósito. O propósito dele era verdadeiramente edificar a cidade. E ele cumpriu o propósito dele. Só que Neemias não tinha discernimento espiritual para entender que havia algo por trás espiritual agindo. Que se ele não preparasse as pessoas para essa guerra, se ele não ensinasse as pessoas que estavam naquela cidade a não caírem mais na ruína, na miséria e na destruição, a não permitir que o diabo entre novamente na vida deles e eles percam tudo que eles conquistaram, eles iam voltar para a ruína. E dito e feito, depois você vai ver mais para frente. O povo de Israel caiu de novo na mesma ruína. As igrejas de hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles trazem as pessoas para dentro da igreja, pregam prosperidade, pregam uma melhora na vida das pessoas, elas saem cheias de fé, acreditando que Deus está com elas para prosperar, para dar certo. E vão para o mundo, ganham, conquistam, têm coisas, voltam para a igreja para poder oferecer de novo, mas suas vidas estão em ruínas. As suas vidas estão destruídas. A sua mentalidade não é a mente de Cristo. O seu coração não é o coração do Pai. A sua vida não é regida pelo próprio Criador o dia inteiro. Elas edificam coisas, mas a vida delas não estão edificadas. E Deus está te chamando, meu caro, para você se preparar primeiro para edificar a tua vida. Para você ser edificado no Espírito, para você ter o teu Espírito, aquele que Deus colocou dentro de você, sim, esse poder que Deus derramou sobre a tua vida, você ter primeiro a manifestação dele com a tua vida transformada, para que depois as outras coisas possam vir para a tua mão e você viver tudo na plenitude. E não só isso, não basta você viver as coisas de Deus, mas você permanecer naquilo que Deus te dá. E o permanecer naquilo que Deus te dá exige a necessidade de você permanecer na obediência com o Pai. Você precisa permanecer em obediência ao Pai, porque senão você perde tudo. Deus te destitui daquilo que você conquistou. Deus abre as portas, te abençoa, te prospera, mas se você não permanece em obediência a Ele, você perde tudo. Por quê? Porque você não conseguiu resistir ao diabo. Você não conseguiu resistir àquilo que ele te oferece todos os dias para ferir os princípios de Deus. E existem aqueles que não permanecem na bênção, não é porque eles não obedecem e não resistem ao diabo, mas é porque eles ficam parados. Eles ficam parados diante das trevas. Eles não avançam contra as trevas. Eles não vão de encontro para que as trevas parem de agir na vida deles e das pessoas à sua volta. Que evangelho que é esse que Deus te chamou para viver isso? Um evangelho onde só você pode ter, só você pode viver. Só você tem que conhecer a Deus, só você tem que ter o Espírito Santo, só você tem que conhecer a palavra. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para avançar contra as trevas. É isso mesmo, para você começar a evangelizar, para você começar a pregar, para você começar a libertar as pessoas desse cativeiro, para você fazer com que elas se levantem e possam ser restituídas ao lugar de honra que Deus preparou. Deus não criou as pessoas para serem miseráveis, Deus não criou as pessoas para passarem fome, Deus não criou as pessoas para serem mendigas da fé, ficar migalhando pedaços de fé na igreja, atrás de bênçãos, atrás de milagres. Não, Deus te chamou para comer no banquete, na mesa sentado com Ele, para você comer do bom e do melhor, para você ter o do bom e do melhor espiritualmente falando. Não estou falando de coisas terrenas, porque muitas pessoas acham que comer comida boa, roupa boa, ter um emprego bom, ganhar dinheiro é isso que Deus está chamando. Para que Deus está te chamando para isso? Para que você quer viver uma vida dessa? Deus está te chamando para ter uma vida espiritual com Ele, uma vida com qualidade, uma vida que você realmente possa usufruir de uma vida que depois, na vida eterna, onde nós não teremos mais as trevas, você vai possuir tudo o que teu coração deseja. Você vai ter uma vida realmente cheia de prazeres. Nessa terra não compensa ter uma vida cheia de prazeres, porque você se torna escravo. Para ter as coisas nessa terra, nesse sistema que nós vivemos, quanto mais você tem, mais você vai querer. Mais você vai ter que fazer, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que se esforçar para manter essas coisas, e você se torna um escravo dessas coisas. E Deus está te chamando para você parar.
Você se conformar com aquilo que Deus está te dando para a tua vida e ajudar as outras pessoas a saírem das trevas. É esse o nosso propósito na terra por enquanto. Chegará o dia em que o reino de Deus será estabelecido na terra e todos esses prazeres que as pessoas têm na terra hoje, você vai considerar como nada. Como nada. Porque eles têm esses prazeres, mas gozam da doença, gozam da enfermidade, gozam da morte, dos tormentos que vêm na vida deles. E na nova terra, no novo reino que Jesus está nos prometendo, nós vamos ter os prazeres junto com vida eterna, com saúde, com paz, com alegria, com amor, na companhia do nosso Pai. Aquele que nos criou, quer vida melhor que essa? Então, em nome de Jesus, deixa as pessoas que se irritam, deixa aquelas que se irritem, continua fazendo a obra, continua pregando, continua falando aquilo que é a vontade de Deus, não se preocupe, deixa eles se irarem, não tem problema, deixa eles fazerem, olha, diz ali, aí ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Qual é a pessoa que se une com outra para parar a outra de abençoar? Onde já se viu isso? Uma pessoa que se une com outra pessoa para que outras pessoas não sejam abençoadas, não sejam libertas, não sejam curadas. É coisa de demônios. São pessoas que estão envolvidas com as trevas. E pasmem, preste atenção no que eu estou falando. O anticristo possui esse tipo de sentimento. Porque eles conseguem prosperar e o povo está na miséria. Eles conseguem ter as coisas e fazer o povo passar fome e necessidade. Para eles está bom. Eles estão ganhando, estão lucrando. Por isso eles vão se unir. Preste atenção no que a Bíblia diz. Essas pessoas que não querem o bem de todos, de toda a humanidade que realmente tem um compromisso com Deus, essas que não querem o bem de todos, elas vão se unir. É o chamado anticristo. Para se levantar contra aqueles que querem a verdadeira transformação na vida das pessoas. Esse é o espírito de Sambalat, Tobias, dos árabes, amonitas, dos asdoditas aqui. É o espírito do anticristo, o espírito daqueles que não querem o que Cristo estava fazendo na vida das pessoas quando ele veio na terra. Convertendo as pessoas para o Pai, que é o Criador dos céus e da terra. Você nunca viu Deus ou Jesus adorando qualquer outra coisa que não fosse o Pai, Criador dos céus e da terra. Leia em toda a Bíblia, Jesus nunca clamou, nunca orou, nunca falou, nunca pregou sobre nada que não fosse sobre o Criador dos céus e da terra, o Pai. Aí como é que você quer acreditar em Deus se você busca coisas que não sejam aquilo que Cristo ensinou? Você está fora, você está caminhando por uma vida de ruínas, de destruição, em nome de Jesus. Olha o que vocês então, o que ele fez? Ele, meu Deus, eles estão se levantando contra mim, o que eu vou fazer? Veio uma luta, eu vou chorar, eu vou reclamar, vou ficar acordando todo dia murmurando, vou ficar reclamando, vou ficar falando mal da vida para todo mundo na minha frente, vou me tornar uma pessoa amarga. Não! Porém, nós oramos ao nosso Deus, o Criador dos céus e das terras. E Deus deu estratégia para que eles agissem agora também humanamente, além do espiritual. Você muitas vezes tem tomado atitude sem buscar a direção de Deus. Você tem agido sem que Deus te oriente. E quando nós agimos sem que a orientação de Deus, o que nós fazemos? Nós acabamos nos afundando mais. É como areia movediça. Deus está querendo te mostrar um caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está querendo dizer? Que se você prestar atenção na vida dele, estudar a vida de Jesus e imitar, você vai encontrar o caminho, a verdade e vai encontrar a vida, imitando a Jesus, fazendo o que Jesus fez. Você vai encontrar o caminho, você vai encontrar a verdade, você vai encontrar a vida. Por quê? Porque Jesus buscava no Pai, buscava no Criador dos céus e da terra.
Você está entendendo? Você quer tomar posicionamentos e atitudes verdadeiramente governadas pelo Deus que te criou? Se você quer, comece a considerar, conversar com Ele, bate um papo com Ele, troca ideia com Ele, pergunta para Ele, pede para Ele te guiar, te direcionar, pede para Ele dar sinais. Senhor, é isso que eu faço? É dessa maneira que eu ajo? É para esse lado que eu vou? E assim por diante. Se você começar a meditar nesse capítulo 4, texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo aqui, você vai começar a ver o Espírito Santo ministrando no teu coração. O Espírito Santo vai começar a falar com você. Você não vai mais ficar parado diante das lutas. Você não vai mais agir nas suas forças. Existem coisas que a gente luta que são naturais. São coisas que a gente pode resolver na nossa força humana, no nosso poder humano. Mas existem coisas que são espirituais. Você não vai conseguir vencer na tua força humana nem buscando deuses que não são Deus. Você vai precisar de um Deus que seja verdadeiramente um Deus que criou todas as coisas. Porque são coisas impossíveis. São coisas que o ser humano não pode fazer. São coisas que um Deus criado, uma deusa criada não pode fazer. É o próprio Deus quem cria essas situações, que é para as pessoas entenderem que tem que buscar a Ele. O próprio Deus permite que situações aconteçam na nossa vida impossíveis, que é para a gente saber que precisamos dEle, que temos que buscar nele. Se você começar a considerar isso e levar a sério isso, você vai ver a mão poderosa de Deus, o Criador dos céus e da terra, agindo de uma maneira sobrenatural, nessa situação que você está achando que não tem solução. É isso mesmo. Mas se você persistir em resistir a Deus, essa situação vai te perseguir até mesmo depois de você morrer. Sim, porque você vai perder a vida eterna nos céus, mas vai ganhar uma vida eterna no inferno, no tormento. É momento de se levantar para deixar Deus edificar em você uma vida melhor. Volto a repetir, no reino de Deus não entrará nada que não seja da vontade de Deus. No reino de Deus não entrará coisas imundas, não entrará pessoas que se conformaram com a situação na vida dela que fere os princípios de Deus. Não adianta, para isso que Ele enviou o Filho dele, para que nós, através de Jesus, conseguíssemos atingir uma maturidade espiritual aonde o pecado não domine mais a nossa vida, aonde atitudes que ferem a Deus não fazem parte mais da nossa vida. Você precisa buscar isso todos os dias, desejar isso todos os dias, não se conformar, porque o tempo está passando, daqui a pouco você não tem mais tempo para poder fazer isso. Você tem que pagar um preço para ter isso. Não vai vir assim só porque você acredita. Mas eu acredito em Deus. Eu sou crente, eu frequento igreja. Não é. Você precisa verdadeiramente se posicionar diante de Deus para que através dele haja uma verdadeira transformação na tua vida até que nada mais importe, a não ser a presença do Pai na tua vida. Aquele que Deus te criou para ser, seja revelado para o mundo, em nome de Jesus. Entra nessa peleja não só pela sua vida, mas pela vida dos teus irmãos também, pela vida das pessoas que são sinceras e querem uma transformação de vida. Entra nessa guerra, comece a interceder pela vida deles, para de ser fariseu, de dizer que ora e não ora nada. E não busca nada, e não lê a palavra, não medita, não pratica e não compartilha. Para de ser fariseu, o tempo está passando. Para de se enganar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos lutar para que as nossas vidas sejam edificadas diante do Criador dos céus e da terra. E se você realmente não quiser desistir, mas quiser avançar conosco, vem conosco, porque a obra é grande, tanto na tua vida, e Deus está atrás de edificadores, Deus está atrás de pessoas que queiram edificar, tanto na sua vida como na vida dos outros, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.